ti, Senhor. Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus pecados. Pai, eu quero aqui te agradecer por teus feitos em nossas vidas, por teus feitos em minha vida. Senhor, eu sou muito grata a ti por essa oportunidade, meu Rei, de poder estar aqui e contemplar a tua grandeza e a tua bondade, a tua misericórdia. Ah, Pai querido, como eu sou grata a ti por tudo em minha vida. Ah, Papai querido, como eu sou grata a ti pela tua graça, pela tua obra, Senhor. Pai, eu quero te agradecer por tudo em nossas vidas. Senhor, toma a primazia deste lugar, Pai. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Abre o nosso entendimento, Rei. Nos ajuda, Pai, a entender, a te servir como o Senhor merece. Como o Senhor é merecedor de todas as coisas. Nos ajuda, Pai, a te louvar, a te engrandecer. Pai, usa a tua filha que vai ministrar a tua palavra. Fala conosco e abre o nosso entendimento. Nos ajude, Senhor, a cada dia. Nos ajude, nos abençoe a cada dia, Pai. Nos fortalece em ti. Pai, nesta noite eu te peço, nos aviva, nos desperta, Senhor. Nos ajude, Pai. Porque sem ti não somos nada, Senhor. Sem ti não estaremos aqui. E eu te agradeço, Pai. E oro em teu nome, Jesus. Assim oro e te agradeço. Amém. E amém, Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém, Jesus. Aleluia. Eu não sei se você está sentindo a presença dele, mas a presença dele é real neste lugar. Amém, amados? Glória a Deus. Santo é o nosso Rei, poderoso, exaltado, grandioso, maravilhoso. Eu também quero louvá-lo nessa noite por essa oportunidade, por podermos estar aqui, juntos, reunidos, nesse propósito. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e versículo 2. Hoje, meus irmãos, estamos no culto de Santa Ceia, mas estamos dando início à campanha de avivamento, como já foi falado aqui. O avivamento começa em mim. Amém? Amém. Romanos capítulo 12, o verso 1 e 2. Você que está com a sua Bíblia, pode estar abrindo a sua Bíblia. Pode deixar ela aberta, que daqui a pouquinho eu vou estar fazendo menção do texto sagrado. Coloca a mão no teu coração e diz assim comigo: o avivamento começa em mim. Amém? Glória a Deus por isso. O significado, meus irmãos, e o conceito de avivamento é nada mais, nada menos que o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, mais despertado, mais nítido. O avivamento é um renovo espiritual para as nossas vidas. O avivamento espiritual consiste no reforço da fé em Deus pelos cristãos. De acordo com o cristianismo, acredita-se que o avivamento é uma bênção concedida às pessoas que creem fervorosamente no Espírito Santo. Sendo assim, o ato de se avivar desperta uma intensa felicidade na vida do crente, uma satisfação e uma paz interior, transformando vidas, restaurando essas vidas. Os avivamentos são marcados pelas constantes orações, tanto individuais
como em grupos. O tema da nossa campanha é: o avivamento começa em mim. É quando eu me dedico, é quando eu decido me oferecer completamente e inteiramente a Deus como sacrifício vivo e ativo. Romanos capítulo 12, o verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês, presta atenção, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao serviço, ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável a Ele. Aleluia. Glória a Deus. A nova vida no serviço de Deus. Paulo, ele começa a escrever a respeito dos privilégios e dos deveres da vida cristã. Neste capítulo ele diz aos seus leitores, que são irmãos e irmãs na fé, como é que eles devem tratar também uns aos outros. Aleluia. O avivamento começa em mim quando eu decido me oferecer completamente e inteiramente a Deus como sacrifício vivo, como sacrifício ativo. Aleluia. Quando não vivemos como as pessoas deste mundo, é o que Paulo está dizendo, mas deixamos que Deus nos transforme, renovando a nossa mente, ou seja, mudando de forma completa a nossa mente. Se não há mudança de mente, não há transformação. Precisamos não nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Mente de Cristo. Só assim o apóstolo está dizendo que estaremos dispostos a conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável a Ele. Aleluia. Quando é que o avivamento começa em mim? É quando confessamos os nossos pecados, é quando nos arrependemos de verdade. E quando isso acontece, igreja, o texto sagrado vai dizer que Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Primeira carta de João, o capítulo 1 e o verso 9, vai nos dizer que o Senhor, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos dele, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, mas ainda mais para nos purificar de toda a injustiça. Sabe o que significa isso? Para nos purificar de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que não presta, que não provém do seu Espírito. Aleluia. Quando é que o avivamento começa em mim, igreja? É quando decidimos andar na luz. E quando andamos na luz, João vai dizer na sua primeira carta que nós temos comunhão uns com os outros. Aleluia. E ele ainda complementa dizendo: e o sangue de Cristo nos purifica. Aleluia. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Volta só um pouquinho a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, o versículo 42. Aleluia, Jesus. O versículo 42 ao 45 vai nos dizer:
Eu vou ler do 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 almas se ajuntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Presta atenção. Vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Versículo 43. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que eles tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas eles partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Aleluia. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. O avivamento começa em nós quando confessamos os nossos pecados, nos arrependemos de verdade. O avivamento começa em nós quando decidimos nos oferecer completamente ao Senhor, inteiramente a Ele, não nos conformando com este mundo, mas sendo transformados pela renovação da nossa mente. Mas o avivamento também começa em nós, em mim, quando decidimos andar na luz. E quando nós estamos andando na luz, nós estamos em comunhão uns com os outros. Meus irmãos, esses irmãos aqui tinham tanta unidade, mas tanta unidade uns com os outros, que tudo que eles tinham eram repartidos uns com os outros. Aleluia, Jesus. O texto vai nos dizer que eles estavam unidos no mesmo propósito. Essa união chamava a atenção dos de fora, chamava a atenção dos outros, essa unidade. E sabe o que o texto também nos diz? É que as almas iam sendo acrescentadas. Aleluia. Milagres, prodígios e maravilhas aconteciam por causa da unidade, por causa do propósito, por causa da união, porque esses irmãos haviam entendido pelo qual o Senhor lhes chamou. O avivamento começa em mim quando eu reconheço que preciso da ajuda do Senhor para termos um coração puro, para termos um coração limpo. O salmista no Salmo 51, no verso 10, ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse era o desejo de Davi. Ele clamava por isso. Purifica o meu coração, Senhor. Limpa o meu coração, Senhor, para que eu possa andar em santidade, para que eu possa te agradar, para que eu possa te servir, para que dentro de mim flua fontes de águas vivas. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7. Deus não nos chamou para a impureza, mas Ele nos chamou para a santidade. Sabe por quê, irmãos? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O avivamento começa em mim quando nós temos sede, quando nós temos fome de Deus, quando nós temos fome de aprender mais dEle, de buscar a Tua face, de buscar a Tua presença. Aleluia. Por que muitas das vezes somos tão motivados a estar em tantos outros lugares, a qual não há impedimento algum, mas quando se trata da obra de Deus, do reino de Deus, do culto a Deus, de buscar a palavra do Senhor, de aprender mais de Deus, há tantos empecilhos. Qualquer coisa é motivo,
qualquer coisa é empecilho. Meus irmãos, precisamos acordar enquanto dá tempo. Precisamos nos despertar enquanto dá tempo. Porque os dias são maus. O amor de muitos tem se esfriado. Muitos têm estado como aquelas virgens distraídas e dispersas. Mas se nós de fato desejamos estar ativos na presença do Senhor, renovados na presença do Senhor, experimentado o avivamento do Senhor e preparados para a sua volta, para o arrebatamento, nós precisamos estar atentos. Precisamos ter sede e ter fome de Deus. Aleluia. Salmo 27, verso 8. A teu respeito diz o meu coração: busque a minha face, a tua face eu buscarei. Glória. Aleluia. O coração do salmista tinha fome e tinha sede da face do Senhor. Aleluia, Jesus. O avivamento começa em nós, amados irmãos, quando nós temos prazer em estar neste lugar, em estarmos juntos, em estarmos reunidos para buscar, para aprender, para estarmos em comunhão uns com os outros, para nos alegrar uns com os outros. Salmos 27, verso 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, buscar a sua orientação no seu templo. Aleluia. Que esse possa ser o desejo do nosso coração, que essa possa ser a nossa oração, igreja. O crente avivado, ele está ativo, ele está firmado na rocha, ele está firme nos princípios e não abre mão. Ele está inabalável na sua fé, firme nas promessas. Ele vive disposto e aberto a viver mais de Deus em sua vida. O crente avivado se conserta com Deus todos os dias, porque ele tem temor. O seu temor lhe leva a tremer ao ponto dele ao menos imaginar que ele está pecando contra o Senhor. Ele não perde oportunidades, ele valoriza o sacrifício de Cristo na cruz, ele prioriza o sacrifício do Senhor. Meus irmãos, é bem verdade que estamos vivendo uma realidade onde tem crente que tanto faz como tanto fez. Uma vez ao mês estamos aqui no culto de Santa Ceia, celebrando este momento, relembrando o sacrifício de Cristo, nos alegrando em gratidão, mas também anunciando a sua volta. E tem crente que tanto faz como tanto fez. O dia que dá eu vou, o dia que não dá eu não vou. Ei, meus irmãos, precisamos nos atentar, porque nós estamos perdendo o alvo, e perder o alvo significa pecar contra Deus. Tratar a obra com negligência é pecar contra Deus. Tratar a obra de forma relaxada é pecar contra Deus, contra a palavra do Senhor. Ah, mas eu nem sou batizado, eu nem participo da ceia. Está neste momento, ainda que não participe da ceia ainda, está compactuando, está participando desse momento precioso. Precisamos valorizar, irmãos. Precisamos encher o nosso coração de temor, para que possamos cuidar das coisas do Senhor com zelo, com cuidado, com reverência, com respeito, com amor e com dedicação, e não de forma relaxada. Quem é avivado honra a aliança que tem com seu Deus. Não troca a sua aliança, não vende a sua aliança, não faz barganha com a sua aliança, não
não inventa desculpas para pecar, não trata a sua aliança com Deus de qualquer jeito. Quem está vivo, irmãos, é avivado. Quem é avivado é ativo e reconhece as suas falhas. Não transfere a sua culpa, os seus erros para os outros, reconhece as suas falhas, mas está constantemente entendendo que precisa e necessita da ajuda do Senhor. Na época do profeta Ezequiel, o povo estava cativo na Babilônia. E o povo achava que estava passando por tudo aquilo por causa dos erros e dos pecados dos seus antepassados. É porque o meu pai pecou, é porque o meu avô pecou, é porque o meu bisavô pecou e nós estamos aqui dessa forma. Deus levanta o profeta Ezequiel para levar aquele povo a se responsabilizar pelos seus erros e entender que eles haviam quebrado a sua aliança com Deus e que se eles se arrependessem, essa aliança poderia ser restaurada, porque o homem falha, mas Deus nunca falha. O homem volta atrás, mas o Senhor nunca volta atrás. O homem peca, mas o nosso Senhor é santo, aleluia. O homem quebra a aliança, mas a aliança do Senhor, ela é inquebrável, aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A palavra avivamento, amada igreja, em si, nós não a encontramos ela na Bíblia Sagrada, mas nas Escrituras. Nessas mesmas Escrituras Sagradas nós podemos encontrar o conceito do avivamento. É evidente em vários contextos. É evidente o avivamento em várias situações e momentos da história bíblica. Eu quero repetir: quem é avivado honra a sua aliança com Deus, custe o que custar. Aconteceu o avivamento em Judá, quando o rei Asa decide dedicar Judá a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas. Aleluia, Jesus. Este rei, ele merece uma atenção especial por causa das reformas religiosas que ele promoveu naquela época. 2 Crônicas, o capítulo 15, do verso 1 ao verso 4. O rei Asa, ele fez o que era bom, ele fez o que era direito, irmãos. Ele foi fiel a Deus durante toda a sua vida. Ainda que ele não tenha destruído todos os lugares pagãos ali de adoração, mas ele foi um rei que merece respeito. O capítulo 15 de 2 Crônicas vai nos dizer, presta atenção. Todos encontraram? Amém. Diz assim: o Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Obed. E ele foi falar com Asa e disse: rei Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem, o Senhor Deus está com vocês, se é que vocês estão com ele. Se o procurarem, ele deixará que vocês o achem, mas se o rejeitarem, ele também os rejeitará. Durante muito tempo, os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus, nem tiveram sacerdotes que os ensinassem, nem tiveram a lei de Deus. Mas quando vieram tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Eles o procuraram e o encontraram. Aleluia. Versículo 8. Asa ouviu esta mensagem, isto é, a profecia de Azarias, filho de Obed, e ele ficou cheio de coragem. Acabou com todos os ídolos que havia em Judá e em Benjamim, e também nas cidades que ele tinha conquistado na
região montanhosa de Efraim, e consertou o altar do Senhor Deus, que estava no pátio em frente do templo. Depois ele mandou chamar todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim, como também todas as pessoas da tribo de Efraim e de Manassés e de Simeão, que estavam morando em Judá. Pois muitas pessoas dessas tribos viram que o Senhor estava com o rei Asa, e por isso vieram ao seu lado. Todos eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do ano 15 do reinado de Asa. Naquele dia, presta atenção, igreja, naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor 700 touros e 7.000 ovelhas que eles haviam tomado nas batalhas. Fizeram uma aliança com o Senhor, o Deus dos seus antepassados, prometendo adorá-lo com todo o coração e com toda a sua alma. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. No versículo 14 vai dizer que em voz alta eles juraram a Deus o Senhor que seriam fiéis à aliança. E depois eles deram gritos de alegria e eles tocaram trombetas e cornetas. Santo é o nome do nosso Rei. Em 2 Crônicas, meus amados, nesse mesmo livro, passa para frente só um pouquinho, no capítulo 30. No versículo 21 e 23, antes eu quero fazer menção do versículo 1. Na comemoração da Páscoa, nós vamos ver que aqui também houve sinais de avivamento. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 1. Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiros por toda a terra de Israel e de Judá e mandou cartas para o povo das tribos de Efraim e de Manassés, convidando todos os povos para virem ao templo em Jerusalém a fim de comemorar a festa da Páscoa em honra ao Senhor, o Deus de Israel. O rei Ezequias, meus irmãos, aqui já é um outro rei, um outro reinado. Nós falamos do rei Asa, um rei que eu disse que merece atenção especial, porque foi um rei que ouviu o que o Senhor falou através do profeta, atentou ao que falou, e foi um rei que fez reformas religiosas naquela época. O povo estava afastado de Deus, o povo estava na idolatria, mas esse rei se posicionou, e esse rei se levantou, e esse rei fez a diferença no meio de Judá. Aleluia, sabe o que aconteceu? O povo reconheceu, o povo se arrependeu, o povo buscou a Deus, o povo se consertou, e o povo pôde experimentar do renovo do Senhor. Aleluia, porque onde há arrependimento há avivamento, onde há arrependimento há avivamento, onde há mudança de mente há avivamento, onde há transformação de vida há avivamento. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Só que aqui no capítulo 30, o rei Ezequias, ele convidou todo o povo de Israel e de Judá para eles irem até Jerusalém comemorar a festa da Páscoa, porque durante 2 semanas seguidas o povo comemorou a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermentos, numa comemoração sem igual. Desde os dias de Salomão eles não haviam comemorado tanto mais esse momento. No versículo 6, meus irmãos, vai dizer que os mensageiros, eles obedecem ao que o rei Ezequias, a ordem do rei Ezequias. Eles levaram cartas do rei, eles anunciaram, eles levaram essas cartas para as altas autoridades, eles esparramaram essa notícia por toda parte da terra de Israel e de Judá, e eles diziam bem assim: povo de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, e assim ele voltará para vocês que escaparem do poder dos reis da Síria. Não sejam como os antepassados e como seus patrícios, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Foi por isso que ele os destruiu, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como seus antepassados, mas sejam
sejam obedientes ao Senhor. Venha ao templo que Ele separou para a sua adoração para sempre, e adorem a Deus, a fim de que Ele pare de ficar irado com vocês. Se vocês voltarem para Deus, então os inimigos que levaram com os parentes e filhos estão aprisionados terão pena deles e os deixarão voltar para casa. Pois o Senhor nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso e os aceitará se vocês voltarem para Ele. Quando no versículo 17 vai nos dizer, meus irmãos, que havia ali no meio daquele povo, estou aqui resumindo a história, muitas pessoas impuras. Por isso os levitas precisavam estar matando carneiros para que essas pessoas oferecessem a fim de dedicá-los a Deus o Senhor. Só que no versículo 18, no finalzinho do versículo 18, vai dizer: mas Ezequias orou em favor dessas pessoas, dizendo: ó Deus bondoso, perdoa todos os que com todo o coração te adoram, a ti, Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Perdoa-os, ó Senhor, ainda que eles não se tenham purificado de acordo com a lei do templo. O Senhor Deus atendeu o pedido de Ezequias e perdoou o povo. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria a festa dos pães sem fermentos. E todos os dias os sacerdotes e os levitas louvaram a Deus, tocando bem alto seus instrumentos sagrados. Meus irmãos, aqui nós estamos vendo 2 momentos em que o povo se encontra numa situação longe do seu Deus, afastado do seu Deus, pecando contra o seu Deus, sendo ingrato ao seu Deus, quebrando a sua aliança com o seu Deus. Mas nós sempre vamos ver na história alguém que se levanta em intercessão, alguém que se levanta em adoração, alguém que se levanta em arrependimento, alguém que se levanta e se coloca na brecha e clama e pede e aconselha o povo e pede: arrependa, volte para o Senhor. Aleluia. Meus irmãos, Neemias no capítulo 8, no verso 10 ao verso 12, vai nos dizer que quando Esdras ele leu o livro da lei para o povo que estava todo reunidos ali na praça pública, o texto sagrado vai nos dizer que o povo, todos reunidos ali, o texto vai dizer que tinha homens, mulheres e crianças. Eles ficam ali meio período do seu dia, de pé ali na praça, ouvindo Esdras ler o livro da lei. E o texto vai nos dizer que eles estão ali prestando atenção. Eles param, ouvem, prestam atenção, compreendem o que é falado. E eles se rendem ao Senhor. Aleluia. Ali houve arrependimento. Ali houve renovação da aliança com o Senhor. Aleluia. Quando nós vamos para o texto bíblico, nós vamos ver que eles se voltam, que eles celebram, que eles se alegram na presença do Senhor, porque onde a morte o Senhor traz vida, o avivamento é para renovação. Aleluia. É para trazer força, é para trazer reconhecimento de que eu sozinho não posso, mas com o Senhor eu posso. Aleluia. Eu sozinho eu não tenho, mas com o Senhor eu vou além, porque é Ele quem me sustenta, é Ele quem me ajuda, é Ele quem me guia. Aleluia. Também no livro do próprio Esdras, no capítulo 8, no verso 21, verso 23, também no capítulo 9, do verso 5 ao verso 15, nós podemos ver que ali também acontece um jejum proclamado por Esdras no rio Ava, por meio do qual o povo afastou o pecado de si. Há como eu disse, em vários momentos da história, bíblica, nós temos conceitos e manifestações de avivamento. Em Jonas capítulo 3, o verso 4 ao verso 5, acontece o arrependimento do povo de Nínive após a
pregação do profeta Jonas. Um povo que era rebelde, que era mau, que era violento, que era ruim, que era tudo de ruim. Mas um povo que ouve a pregação do profeta e se arrepende e se volta para o Senhor. Aleluia. Em Josué capítulo 24, verso 1 ao verso 15, quando Josué vai lá, reúne as tribos de Israel para que cada uma dessas tribos escolhesse quem é que elas queriam servir. É o famoso texto onde Josué fala assim: vocês escolhem quem vocês querem servir. Se vocês vão continuar servindo os amorreus, quem é que vocês vão continuar servindo? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Independente do que vocês decidem, eu e a minha casa não quebraremos a minha aliança com o Senhor. Aleluia. Eu não deixo meu Deus, eu não abro mão dele, eu não vendo a minha aliança com ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Como nós vimos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 2 ao verso 4, onde acontece o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos para que levassem a palavra ao mundo. Quando nós vamos ler, irmãos, esse momento especial que acontece ali na vida dos primeiros cristãos após a morte de Jesus, nós podemos ver que o ponto primordial e principal pela qual aquele povo era cheio da presença de Deus é que eles ficavam cheios de ousadia, de autoridade. Eles eram revestidos e eles tinham tanta ousadia para anunciar os feitos de Cristo que eles saíam proclamando a palavra do Senhor, e mais vidas iam se achegando. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. O que significa isso senão avivamento? Ter sede, ter fome pelo crescimento do reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em Atos também há registros de tantos outros avivamentos, irmãos, como em Jerusalém, em Samaria, em Éfeso, em Antioquia da Síria. O avivamento é mais uma manifestação do amor do nosso Pai. O amor do nosso Pai, Pai esse que nunca nos abandona. É a chance de retornarmos a Ele e de vivermos de acordo com os seus propósitos em nossas vidas. É ser semelhante a Jesus. É seguir todos os seus ensinamentos. Como o avivamento começa, como o avivamento acontece? Ele acontece em mim, ele acontece em você, de forma individual, no coração de cada um de nós, de cada cristão. Entretanto, irmãos, vale lembrar que isso não impede que esse movimento seja simultaneamente em coletividade. Afinal, um coração genuinamente avivado incentiva outros a seguirem o mesmo rumo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 31 ao 33, vemos que o avivamento acontece de dentro para fora na vida daquele povo. Não é um avivamento, não é um movimento, mas é um avivamento que as pessoas ao redor percebem uma mudança de mente, percebem uma mudança de atitude, percebem frutos de arrependimento. O Espírito Santo toca no coração de cada um de maneira especial. E é essa transformação que reflete na vida e nas ações dessa pessoa. A dedicação a Deus, ela contagia os demais, fazendo com que o avivamento ele se torne coletivo. Só que vale lembrar, igreja, que é o Senhor quem decide a hora certa para um avivamento específico, a qual faz parte de um propósito. Não podemos definir, não podemos produzir esse processo, mas nós devemos nos preparar para receber essa dádiva, esse presente do Senhor. Por trás de todos os avivamentos, nós vamos encontrar pessoas que desejaram fortemente e se dedicaram muito pela renovação, pelo renovo espiritual. Que o desejo do nosso coração seja sermos avivados
todos os dias. Ei, é todos os dias, é em cada momento das nossas vidas. Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva o teu povo, Senhor. Aviva o nosso coração, Senhor. Aviva-nos de dentro para fora, porque eu quero, eu desejo, eu preciso, eu necessito. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do nosso Senhor. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar vocês a estar juntamente conosco, passando para o segundo momento do nosso culto. Aleluia. A qual estaremos ceando nessa noite em comunhão, confraternização, celebração e gratidão a tudo que o Senhor fez por